Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Conab aumenta a projeção da safra de grãos brasileira e prevê um novo recorde. Depois do pânico, mercados globais têm dia de alívio à espera de estímulos econômicos para conter efeitos do coronavírus e crise do petróleo. Bolsas sobem e dólar cai. Nesta edição, um time de especialistas explica quais os impactos esperados para a cadeia de carnes no Brasil. Você vai ver tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A expectativa de que os Estados Unidos e o Japão adotem medidas para fortalecer as ações que buscam diminuir os impactos econômicos do coronavírus leva um pouco de fôlego hoje aos mercados. Depois de registrar grandes perdas no pregão de ontem, as bolsas europeias operavam em alta pela manhã. Na Ásia, os principais índices fecharam o dia com ganhos. Aqui no Brasil, o dólar opera em queda ao redor de 4,67 e o índice da Bolsa Brasileira registra ganhos depois de cair 12% no pregão de ontem. A expectativa de que os Estados Unidos e o Japão adotem medidas de estímulos para fazer frente aos impactos econômicos do coronavírus dá fôlego aos mercados globais hoje. Pela manhã, as bolsas europeias indicavam altas ao redor de 4%, valorização registrada também nas bolsas asiáticas. Os investidores esperam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresente ao Congresso do país um pacote que deve incluir benefícios fiscais para diminuir os danos econômicos da epidemia de coronavírus e da crise do petróleo. Já o governo do Japão deve anunciar um segundo pacote de estímulos ao redor de 4 bilhões de dólares, além de medidas fiscais para apoiar financiamentos a empresas. Segundo a atualização da Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus já foi registrado em mais de 100 países, com mais de 100 mil pessoas contaminadas. A escalada da doença fez a OMS afirmar pela primeira vez que o risco de uma pandemia é real. Agora que o vírus está presente em tantos países, a ameaça de uma pandemia se tornou real, mas seria a primeira pandemia da história que poderia ser controlada. Não estamos à mercê deste vírus, declarou o diretor-geral da OMS. Ontem, o primeiro-ministro da Itália ampliou a quarentena para todo o país. Antes, a medida estava sendo adotada apenas no norte do país. Com isso, o governo italiano foi o primeiro do mundo a colocar restrições de circulação em todo o território. Em Veneza, uma das principais cidades turísticas do país, as ruas estão vazias, conforme vídeo gravado pela brasileira Cláudia Scarpan, que visitou a cidade. Em outro vídeo, a brasileira relata a situação no país. Nesta madrugada, um novo decreto foi expedido para vigência a partir da data de hoje, em que se prevê que toda a Itália está fechada para o controle da epidemia de coronavírus do Covid-19. O que nós sentimos aqui no nosso dia a dia é que as pessoas estão de fato atendendo o apelo do governo para que fiquem em casa, para que contribuam de forma efetiva para que essa epidemia não se espalhe ainda mais. Por aqui, o número da doença chegou a 30, confirmados em 6 estados. Outros 930 casos estão sendo investigados. E a JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, diz que a demanda está firme, mesmo no momento de preocupação com o avanço do coronavírus pelo mundo e com a crise do petróleo. Vamos então aos Estados Unidos, onde está o chefe da mesa de commodities da empresa, Marco Sampaio. Marco, boa tarde. Como uma das maiores indústrias de alimentos do mundo avalia o momento atual? A demanda sofreu alguma alteração? Boa tarde. O que a gente viu, na verdade, foi um certo deslocamento da demanda. Então, você, por exemplo, países como a China, você teve uma mudança de demanda de food service para demanda mais mercados e mais em casa. Inclusive aqui nos Estados Unidos, muitos mercados passaram com medo da população, houve muita compra de produtos como carnes, produtos perecíveis, inclusive produtos como papel higiênico, como álcool, como máscaras. Então, limparam as prateleiras dos mercados, trazendo para casa esses produtos. Mas o que eu quero falar sempre, é muito importante a gente não olhar
nenhuma situação só sobre um aspecto único. A gente não pode olhar só sobre o aspecto da demanda. E tem que entender também o que aconteceu com a oferta. No ano passado, lembre-se que a China perdeu entre 2017 e agora, 2020, vai perder mais de 25 milhões de toneladas de produção de carne de porco pela peste suína. Essa produção, esse déficit, ele vai ser beneficiado por aumento de exportação de países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, nos próximos anos. Então, isso é muito importante entender, que esses buracos que foram causados pela peste suína vai ter que ser suprido de alguma maneira por países produtores. Então, isso é muito importante. Então, às vezes você tem um problema de demanda imediato, de curto prazo, mas o problema maior de fornecimento no longo prazo está aí e vai ter que ser suprido pelos países que têm condições de suprir. Interessante. Agora, de qualquer forma, Marco, o nosso telespectador, ele quer saber como que isso atinge ele mais imediatamente, de forma que ele possa tomar uma decisão que minimize os riscos do momento. Você disse que há um déficit no mercado global de carnes e não vê um potencial estrago de preços no cenário de proteína animal, por exemplo. Mas no atual momento, como que vocês da JBS avaliam a situação nos portos e o abastecimento lá na China? Porque a gente quer saber se vai ter algum enfraquecimento, perda de fôlego no momento atual. A gente tem um problema muito mais logístico do que qualquer coisa, né? Então você tem problema de contêineres que não conseguem desembarcar nos portos, você tem um problema da população que não estava circulando nas cidades, entendeu? Mas no longo prazo o déficit de carnes na China continua e ele é muito grande e vai ser suprido pelas importações muito maiores nos próximos anos. Então você tem um problema hoje, por exemplo, o espectador brasileiro, produtor de carne do Brasil, produtor de boi do Brasil, produtor de frango e de porco do Brasil, tem que entender que com tudo isso que a China perdeu, ela só aumentou as exportações, sei lá, em 3 milhões ou 4 milhões de toneladas no ano passado. Ou seja, tem 20 milhões de déficit ainda que vai ter que ser suprido. Obviamente que você tem uma menor demanda de consumo per capita, mas que vai ser suprido. Você viu isso no ano passado no Brasil, com aumento de exportação muito grande de carnes do Brasil, aumento de preço muito grande, e a gente acha que isso vai acontecer de novo. No momento, a gente apenas vê um problema pontual que vai ser resolvido e quando eles voltarem, vão voltar com tudo, porque além de tudo são um país socialista e eles não querem deixar a população com fome. Então a gente acha que o consumo de carne, que a importação de carne, que os preços de carnes vão ser muito sustentados. E para finalizar, vocês têm que entender também, Kellen, que a Austrália, a previsão do USDA, por exemplo, hoje cedo, fala que a Austrália vai perder quase 20% de produção. Por quê? Pela volta das chuvas. Então, toda aquela carne que foi produzida no ano anterior não vai ser produzida porque está chovendo muito, então o fazendeiro vai guardar boi no pasto e a Austrália, como um grande exportador de carne, não vai estar lá para participar dessa exportação. Então, esse market share vai provavelmente para os Estados Unidos e também para o Brasil, beneficiando os produtores locais. Está muito clara a posição da empresa em relação ao momento do setor de proteína animal, que na visão é de oportunidade prioritariamente pela demanda e o déficit de oferta. Agora, se esse é o cenário do mercado de carnes, a gente pode fazer uma correlação também com o mercado de grãos, porque à medida que aumenta a necessidade de abastecimento de carnes, aumenta também a necessidade de consumo de grãos. Só que o preço do milho, por exemplo, já está aqui no Brasil em um patamar recorde. A tendência é continuar subindo o preço de soja e milho, mesmo diante dos pânicos dos mercados que a gente observou neste início de semana, Marco? Olha, eu acho que são mercados distintos. O mercado de grãos e soja são mercados que vão ser geridos pelo que vai acontecer com a produção sul-americana. No caso, o que é que vai acontecer com a safrinha? Como você falou mais cedo aí, a gente teve os números da Conab que saíram mais cedo, mostrando uma produção recorde no Brasil. Tem que ver o que vai acontecer com a Argentina, também com os Estados Unidos. Os preços dos Estados Unidos, a área dos Estados Unidos vai ser muito maior do que ano passado. Por quê? Porque o fazendeiro vai plantar mais. Ano passado choveu muito, então a perda de área no plantio foi grande. Então agora, lembra-se que os preços aqui de seguro, pelo que o governo paga para o fazendeiro, eles foram definidos no mês de fevereiro, quando os preços estavam relativamente mais altos. Então a gente vê ainda um grande aumento na produção de milho esse ano e soja. Ou seja, se não houver problema com o tempo aqui nos Estados Unidos e também na América do Sul, a gente deve ver uma grande produção. Isso que vai ditar
o que vai acontecer com preços. Especificamente sobre o Brasil, eu não sou autista preços de grãos no Brasil. Acho que o preço bateu no nível muito alto, o mercado está invertido e essa safrinha deve vir aí para derrubar preços. Além de tudo, se o dólar também se estabilizar, o real se estabilizar, a gente deve haver uma queda de preço. Então, acho que a situação de carne e de grãos são relativamente distintas. Vai ser uma situação muito boa para exportação, para produção de carnes, na minha opinião, e de grãos o mercado vai ser ditado pela oferta e demanda da América do Sul e dos Estados Unidos. Tá certo. Agora, essas visões, elas também apontam a tendência, aquilo que a empresa está enxergando agora para os próximos meses. Pergunto ainda sobre um dado de retrovisor. A demanda por alimentos não foi afetada neste momento que alguns chamam de crise, seja pela disseminação do coronavírus ou seja pela baixa no preço do petróleo? Não foi. Pelo contrário, se você pensar muito bem a longo prazo, tirar toda aquela crise que aconteceu ontem, por exemplo, o choque dos mercados ontem, o preço de combustíveis mais barato, o preço de energia mais barato, taxa de juros baixa, quase zero no mundo inteiro, vai fazer com que haja um crescimento econômico muito importante. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, com desemprego, com emprego pleno, com a taxa de desemprego por volta de 3,5%, você tendo preço de gasolina a níveis baixos historicamente, você tendo taxa de juros baixa, o Fed vai se reunir agora no mês de março de novo, provavelmente vai baixar a taxa de juros mais 50 a 75 basis points. Então você tem uma situação, e além dos estímulos que os governos querem dar, como o próprio Trump falou ontem, como o governo do Japão, o governo da Alemanha, o governo da Itália, você tem uma situação muito interessante para essa recessão que estava sendo prevista por alguns, não aconteça, ou se acontecer, acontecer de uma maneira mais amena. Ou seja, você tem tudo indicando que você vai ter uma recuperação econômica no médio e longo prazo muito importante. Então, eu vejo isso com bons olhos. E para o Brasil, principalmente, né? Porque o Brasil, fazendo o dever das reformas e tudo, você com a taxa de juros baixa e com dólar competitivo, vai ser muito bom para a economia do Brasil. Os problemas na China estão afetando a logística do mercado de carnes. Quem afirma isso é o Rabobank. Por isso, eu vou conversar com o analista do banco holandês, o Wagner Yanagisawa. Wagner, boa tarde. O que está acontecendo na China? Qual é o impacto logístico que vocês observaram no gigante asiático, que é um grande comprador do produto aqui do Brasil, das carnes, né? Olá, boa tarde, Keren. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, sem dúvida, o nosso mercado aqui tem sido muito guiado pela demanda internacional, especialmente a China. Tem passado por grandes desafios, grandes questões sanitárias, principalmente coronavírus e a PSA. E realmente isso está impactando nas nossas exportações. Janeiro e fevereiro são meses onde, sazonalmente, a gente já tem um volume de exportação um pouco menor do que os outros anos, porém a gente vê uma queda um pouco maior, um pouco mais acentuada, principalmente por conta de dezembro ter sido um mês fantástico para as exportações, mas o grande ponto é a questão da China, né? Então a gente vê um desafio dele, principalmente com relação à logística da entrega dos produtos, e isso tem afetado a demanda um pouco abaixo do esperado do mercado para esse momento do ano. Você disse que já impactou as exportações brasileiras na comparação com a mesma época do ano passado ou na comparação mês a mês. Explica para a gente, Wagner, e como é que está a situação lá na China, né? Exatamente. A gente está, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente tem uma elevação no volume de exportações, porém um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. Basicamente, a gente teve volumes de mercadorias sendo renegociados, principalmente com a intenção de pressionar um pouco dos preços que realmente estavam muito altos, foram recordes em novembro e dezembro do ano anterior. E a questão também da logística, né? Então, o produto está chegando no porto chinês, eles estão tendo grandes dificuldades de adentrar com esse produto nas regiões onde estão demandando. Então, o fluxo da cadeia lá de mercadorias, tanto para fornecimento de matéria-prima como de produto final para o consumidor, está sendo afetado e, dessa forma, eles estão demandando um pouco menos. O cenário básico que a gente está considerando hoje com relação ao coronavírus, principalmente, é de um controle um pouco mais robusto, de um controle no começo agora de Q2, né, final de Q1, começo de Q2,
tendo um pico de exportações aí no meio, final de Q2 e estabilização dos volumes apenas para o segundo semestre. Né? Wagner, só para a gente colocar todo mundo na mesma página. Q2, você está mencionando bimestres e você está dizendo, então, que há um cenário base do Rabobank de que o controle lá nos portos vai ficar ainda mais forte por causa do surto de coronavírus, impactando os resultados do primeiro bi, do segundo bi, mas você já prevê uma recuperação a partir de quando? Perdão, Kelly, do trimestre, com relação ao trimestre. Trimestre. Então, exato. O controle mora agora no começo do segundo trimestre, né? Tendo um pico de elevação das exportações quando o fluxo voltar ao normal e com uma estabilização apenas para o segundo semestre. Vale lembrar que a carne bovina tem sido uma das proteínas mais afetadas com relação ao coronavírus, porque o consumo dessa proteína está muito diretamente ligado ao food service, né? Então aos restaurantes, à alimentação dos chineses fora da sua residência. Como o deslocamento está bastante limitado e o consumo está se restringindo mais dentro de casa, então tem mais esse ponto com relação à demanda, que é com relação a baixo consumo nesse canal de comercialização. Né? Então, nesse momento, você tem uma preocupação em relação à perda de demanda vinda da China, que você entende como algo momentâneo, prevê que os fundamentos de oferta e demanda ainda vão assegurar meses a partir do segundo tri melhores para o pecuarista brasileiro, que pode ganhar mais pela arroba. Exato. Tem essa questão internacional, mas vale lembrar também o mercado doméstico brasileiro é muito forte. Existe uma expectativa da indústria de um crescimento um pouco mais robusto da demanda doméstica, né? Okay. Esse cenário junto com o cenário internacional que vão manter os patamares elevados do preço aqui no mercado. Bom, isso a gente está falando prioritariamente aqui de carne bovina, que você disse que é a mais afetada no contexto atual de coronavírus. Quero saber qual é o cenário de suínos e aves, se você também prevê preços firmes. E se puder ainda complementar com o impacto dessa paralisação na economia italiana, qual é o papel dela nesse cenário mundial de carnes? Bom, sem dúvida, a carne suína é a principal proteína, né, falando em déficit de oferta lá no mercado chinês. Eles já tiveram uma queda de 25% no ano passado, a gente está esperando mais uma queda de produção esse ano em torno de 15% a 20%, vai depender do avanço do coronavírus. Eles vão demandar mais carne. Nossa expectativa é de algo em torno de 4,2, 4,3 milhões de toneladas, que é mais ou menos o que a gente produz de carne suína durante o ano todo, então é um volume bem considerável que a China está demandando. A gente tem a questão também da segurança alimentar com relação ao nosso produto, é uma vantagem competitiva com relação aos outros players, principalmente as regiões que estão sendo afetadas. E isso está mexendo com todo o cenário. Tanto na Europa, tem que ficar atento também, principalmente com relação à Alemanha e à Espanha, que são os dois maiores exportadores de carne suína para a China, que estão ali com um problema de PSA, bem ali na região da Polônia e da Alemanha. É um risco bem forte que está acontecendo no mercado europeu. E com relação à questão das aves, também a gente vê um incremento da demanda pelo mercado chinês, principalmente pelos focos de gripe aviária que estão acontecendo lá, né? A carne de aves, vai lembrar que foi a proteína que o governo chinês mais investiu no ano passado, né, para tentar mitigar essa baixa oferta de carne suína, por ser a proteína mais competitiva com relação aos preços. Mas vale lembrar também que essa questão da gripe aviária e também o fornecimento de ração, né, a logística de fornecimento de ração que foi interrompido, está impactando negativamente na produção deles e que, em tese, consequentemente, vai aumentar os volumes de demanda internacional e, consequentemente, do Brasil. Wagner, está muito claro para a gente que a visão do Rabobank é de que, nesse atual momento, pode ter alguma diminuição no fôlego vindo do gigante asiático, mas está muito claro para a gente que é algo momentâneo e que você reforçou a sua análise de sustentação em patamares altos de preço para a proteína animal por todo o cenário, seja de PSA na Europa, seja de necessidade de recompor a oferta deixada para trás dos suínos. Podemos concluir assim, Wagner? Exato, perfeito. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.